Olá, povo de Deus, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, 30 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 21, 5, 8 a 20 e de Mateus 8, 28 e 34. Nosso texto fala da festa dada a Isaac quando ele deixou de mamar, o que deve ter acontecido por volta dos 3 anos de idade do menino, pois era assim que eles consideravam que a criança tinha superado os perigos da infância. Sara, vendo os dois irmãos por parte de pai, Ismael e Isaac, brincando juntos, percebeu que se assim continuasse, Ismael, filho da escrava, acabaria adquirindo direitos iguais ao seu filho Isaque, na herança de Abraão. Movida por esse sentimento, instiga Abraão a expulsar de sua casa Agar e seu filho Ismael. Abraão ficou contrariado com essa postura de Sara, pois tinha apreço por Ismael, que era seu filho também, mas acabou cedendo ao seu pedido. Uma das cenas mais tristes que podemos imaginar é Agar, escrava, tomando seu filho Ismael, um odre com água e um pouco de pão e saindo sem rumo pelo deserto. Quando acaba sua provisão, resta-lhe sentar-se longe de seu filho para não o ver morrer. A nossa perícope de hoje nos deixa com uma sensação estranha na mente. Pode Deus ter tomado partido da patroa contra a escrava? Pois assim contavam que Abraão foi consolado por Deus com a afirmação de que ele teria de ouvir em tudo o que Sara lhe dissesse, pois quem fazia parte do seu plano era Isaque, não Ismael. Há quem queira também ver nas brincadeiras de Ismael com Isaque alguma intenção perversa. Por isso Sara agiu com tanta frieza. Porém, isso já é ir muito longe do texto, que nos diz apenas que os dois meninos brincavam, e Abraão ficou muito desgostoso com o pedido de Sara. Se tivesse um motivo real, a reação de Abraão seria outra. O que o texto não consegue esconder é o ciúme desmedido e mesquinho de Sara. A remediação do drama de Agar com seu filho Ismael expulsos da casa de Abraão se dá no socorro que Deus oferece aos dois. Depois de escutar o choro e os gritos da criança, a Agar é prometido que seu filho Ismael terá uma grande descendência. Porém, na história bíblica não vemos grandes relevâncias aos ismaelitas. É bom nos lembrarmos que a decisão de dar um filho a Abraão não foi da escrava, e sim de Sara, por causa de sua esterilidade. Desta forma, a escrava foi usada e desprezada quando os interesses de sua patroa Sara mudaram de direção. Por isso, fica-nos um sabor estranho ao terminar de ler essa perícope, porque passa-nos a impressão de que para realizar o seu plano, Deus pode até concordar com uma injustiça. São as ambiguidades do texto bíblico que deve ser lido no seu contexto, certamente justificador das descendências do povo israelita em contraste com seus inimigos ismaelitas. Mateus 8, 28 a 34. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saídos dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas,
Manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Nosso texto de hoje tem seus correlatos nos textos de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, e Lucas 8, 26, 39, que vale a pena ler para comparar as narrativas. Uma vez mais, temos um relato de pessoas possuídas pelo demônio e que reconhecem Jesus como Filho de Deus. Não é profissão de fé, mas reconhecimento do poder de Jesus como Filho de Deus. Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Que tempo será esse? Entendia-se que no fim dos tempos os demônios seriam vencidos totalmente pela vitória final de Deus sobre o mal. Jesus não quer esperar o tempo final para fazer o bem a quem já está padecendo. Por onde passa, revela sua sensibilidade com todos os sofredores. O ambiente é por demais carregado. Gadara era terra de pagãos, portanto, território impuro, segundo os judeus. Os homens possuídos pelo demônio habitavam os túmulos, outra vez território de impurezas. Havia por perto deles uma vara de porcos, mais impurezas na narrativa. E é nesse ambiente que Jesus atua, provando que quem é puro não teme as impurezas, muito pelo contrário, deve revelar sua força para não se contaminar e enfrentar todas as adversidades. Dos túmulos à vara de porcos, que vai se lançar no mar. Esse é o destino das forças do mal. O mar é um espaço misterioso que esconde todo tipo de incertezas, de inseguranças. Todas as vezes que o mar aparece na narrativa do Segundo Testamento, temos uma situação de ambiguidades, vencidas pela presença salvífica de Jesus. Os 2 homens curados foram resgatados totalmente em sua cidadania. Podem agora participar de tudo na sociedade. Os homens que guardavam os porcos nada entenderam e correram para a cidade a fim de comunicar o sucedido, que provocava também o fim dos seus empregos. A cidade não consegue ver o bem que aconteceu com os 2 homens resgatados dos túmulos, pois pensam no prejuízo do seu negócio com os porcos. De fato, Jesus provoca uma verdadeira reviravolta na vida daquela cidade. Os seus moradores não suportam tamanha mudança e pedem a Jesus que se retire dali. Podemos pensar na nossa reação frente às mudanças verdadeiramente profundas no nosso modo de ser e de viver. Encontro com Jesus provoca um giro muito profundo na pessoa que com ele faz sua experiência. O que seria uma sociedade que faz essa experiência da presença de Jesus e do seu projeto de reino? Quais seriam os demônios que Jesus expulsaria hoje, purificando nossas cidades? De uma coisa podemos ter certeza: está na nossa mão querer sair dos túmulos e aceitar ser purificado por Jesus para uma vida totalmente nova. Na primeira leitura foi o grito do menino Ismael, filho da escrava Agar, que provocou a intervenção de Deus. No Evangelho são os demônios que atormentavam a vida dos homens que gritam e contra Jesus e provocam uma reação libertadora de Jesus no resgate da vida plena de 2 possuídos. Não tenhamos medo de gritar a Deus, pois precisamos também ser libertos de todos os demônios que habitam a nossa vida, a nossa sociedade hoje.
O nosso grito deve ser articulado com o grito de tantos irmãos e irmãs que padecem pela injustiça estrutural de nossa sociedade, pensada apenas para favorecer a uns, descartando a muitos. Um beijo no seu coração.